Toda habilidade nasce de uma necessidade do ambiente. No filme Avatar, O Caminho das Águas, o povo da floresta encontra refúgio junto ao povo do mar. Lá eles descobrem que embaixo da água a voz não tinha força. E o que deu vantagem àquele povo diante dos seus inimigos era a comunicação através dos sinais. Naquele momento, o povo da floresta compreendeu que se eles não se adaptassem, eles estariam em desvantagem diante daquele povo. Hoje, existem mais de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Ainda assim, é muito mais fácil encontrar alguém que fale inglês do que alguém que saiba Libras. Tratamos estrangeiros como convidados de honra, aprendemos suas línguas, criamos pontes para recebê-los. Mas muitos brasileiros surdos continuam sendo tratados como estrangeiros dentro do seu próprio país. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Em um tempo em que a palavra inclusão aparece cada vez mais no nosso vocabulário, na sociedade, nas empresas, será que estamos realmente tornando o mundo um lugar mais inclusivo? E essa é a pergunta que vai nortear hoje o nosso segundo episódio do nosso podcast. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou a Karina, eu sou acadêmica de psicologia, tenho 28 anos. Eu sou apaixonada pelo estudo de idiomas, pelo estudo de música. Comecei a aprender Libras. Os primeiros sinais que eu aprendi foram lá em 2016, quando eu conheci minha prima Nara, minha prima que é surda, e ela me ensinou os primeiros sinais, ela me ensinou a importância da inclusão na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Então, desde o comecinho da minha graduação em psicologia, eu já comecei a estudar Libras porque o desejo do meu coração é atender a comunidade surda. E eu acredito que a saúde mental ela precisa atender a todas as pessoas, ela precisa ser inclusiva para todos, independente das barreiras de comunicação. Então, essa sou eu. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Corax Talks. Vocês já viram que a pauta ela é bem emocional. Todo mundo vai falar de uma coisa que ama, uma coisa que tem um apreço muito grande e que tem uma história. Acredito que todo mundo que se importa com a língua de sinais tem uma história ali que constrói esse interesse. E é isso que conecta a gente aqui agora, o interesse na comunidade surda e nessa língua que ela ensina muito pra gente. Então, eu sou o Macleori Santos, eu sou o host aqui junto com a Karina do nosso podcast. E o nosso objetivo aqui hoje é realmente falar sobre a necessidade da língua de sinais, não só para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. Como empresas, elas podem também fazer a integração da comunidade surda dentro dos seus espaços. E qual é a necessidade de você, como pessoa, aprender a língua brasileira de sinais? O meu interesse pela Libras começou em um projeto religioso. Há muito tempo atrás, aprendi a Libras ali num cursinho, decidi fazer uma especialização na área. E hoje, dentro da Corax, a gente tem uma escola de Libras que é conduzida aqui pela nossa professora Vitória, que dá um show aqui nas nossas aulas ao vivo. E tudo isso porque nós acreditamos que a palavra inclusão ela só acontece de verdade quando a gente coloca também a comunidade surda em evidência, porque, como a Karina trouxe muito bem, eles são brasileiros, eles fazem parte do nosso território, a nossa língua, ela precisa também falar com a comunidade surda. E aqui agora eu vou deixar a Vitória se apresentar pra gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por ter, né, esse espaço de falar de um assunto tão importante que é a inclusão. Eu fui inserida nesse mundo mais ou menos com 12 anos, porque eu sempre tive hiperfoco em línguas. Então, tinha aqueles folhetinhos que entregavam nos ônibus que tinham alfabeto, alguns sinaizinhos, só que eu só aprendi o alfabeto, mas não tinha usado ainda. Aí eu fui estudar inglês, japonês, espanhol, queria o francês também, que eu comecei posteriormente. Só que nessa jornada eu acabei conhecendo um surdo na igreja. E ele era de uma família onde os pais eram ouvintes, né? Os irmãos, 4 irmãos, os 4 irmãos ouvintes, e só ele nasceu surdo. Então, quando ele via alguém que tinha mesmo que fosse um pouco de interesse de comunicar, ele já ficava muito empolgado, muito feliz. E aquilo fez cair a minha ficha. Nossa, eu tô aprendendo inglês, japonês, espanhol e não consigo me comunicar com alguém do meu próprio país.
Então aquilo me tocou muito e eu comecei a aprender com ele mesmo. Ele não era oralizado, porque a gente tem essa impressão que colocou o aparelho auditivo, acabou, É, acabou todos os problemas, é só colocar aparelho auditivo. Mas isso a gente é pensando muito na nossa cultura, né? E para ele não se adaptou com o aparelho auditivo, ele ficava ouvindo uns unidinhos, assim, então não gostava de jeito nenhum. Acabou que não tinha escola acessível na região onde ele morava, ele não terminou o ensino fundamental, então nem a Libras dele era tão técnica assim, eu aprendi muito classificadores com ele, e comunicação não deveria realmente ser uma barreira, independente de qualquer coisa, é uma ponte que conecta pessoas. E depois daquele contato, fui estudando Libras, aí fui para o IFB, fui para a UNB, fui para outras IFs aí estaduais, e só me especializando e querendo passar de fato a inclusão, não só para ser uma pauta bonita nem nada, mas incluir as pessoas. A gente está aqui no Brasil e a gente tem que realmente valorizar a nossa cultura, valorizar a cultura surda. E eles são sujeitos surdos, né? É bom a gente destacar também essa importância, né, de como eles são. E essa deficiência está mais nas pessoas que não conseguem se comunicar do que neles em si. aí eu achei maravilhosa a sua história e eu me identifico muito, eu me identifico muito. Eu também tive esse choque de realidade uma vez quando eu conheci uma pessoa surda. Eu já estudava Libras, já conseguia me comunicar um pouquinho assim, mas ainda estava muito crua, não me dedicava tanto. E eu conheci uma moça surda na rua. A gente estava esperando o sinal fechar, né, para atravessar a rua. E aí ela olhou para mim, e aí olhou para o céu, apontou para o céu, fez o sinal de chuva. E aí chuva, vai chover muito. E aí ela ficou muito empolgada. Eu lembro assim da empolgação. O marido dela estava bem lá atrás na rua. E ela começou a apontar, chamar ele, falar assim: ó, ela, língua de sinais. Como é impactante, né? Quando a gente percebe que pra gente é algo natural. Conversar, assim, falar com a pessoa, alguém nos compreender, mas para eles, muitas vezes, para muitos, é algo assim raro de acontecer. Desafio mesmo, né? E quando a gente encontra uma pessoa surda, a gente vê essa abertura que ela dá exatamente porque, às vezes no dia ali, pode ser que dependendo se ela não tiver, né, eu já passei por isso, conviver e encontrar pessoas surdas, que às vezes a única oportunidade que ela tinha para conversar em libras era quando a gente ia visitar ela, quando a gente ia conversar. Porque no dia todo, às vezes até a família se nega a aprender. E isso acontece, assim, quase que como regra, né. Não é sempre toda a família que sabe Libras e às vezes é só ali o núcleo familiar mais próximo, e muitos surdos são muito carentes dessa comunicação. E aí vem essa necessidade, né, da gente olhar com um olhar diferente para poder fazer o que você falou, Vitória. A comunicação não deveria ser uma barreira, deveria ser uma ponte. Verdade. E quando a gente encontra o surdo, mesmo quem tá aprendendo um pouquinho, se você sabe falar um bom dia, ele já abre o sorrisão, assim, quando eu trabalhava no atendimento ao público como intérprete, já chegava um cara fechado, porque é muito comum eles não terem acessibilidade, sabe que vai ter que, né, muitas vezes fazer mímica, gesto, e a gente sabe que Libras não é isso, é uma língua estruturada mesmo, ou às vezes pedir para escrever, às vezes o surdo não é alfabetizado, não sabe escrever, e a forma que eles escrevem, às vezes o ouvinte não entende, porque é uma língua diferente, não vai conjugar os verbos da mesma maneira. Aí você fazer um bom dia, eles já ficavam extremamente felizes, já mudava aquela expressão, e até você errando, no começo a gente faz aqueles errinhos, eles te corrigem na hora, mas você não se sente mal nem nada, você vê que é uma correção para tentar aprimorar, para incluir mesmo, e é sempre importante aprender assim, com a comunidade surda. Posso estar aqui, eu sou ouvinte, ter contato com a comunidade surda desde pequena, ter graduação e tudo mais, mas nada tira o lugar da pessoa surda de ensinar. Então, pode aprender com o ouvinte, mas se ficou numa dúvida de uma coisa contextual, o surdo ele sempre vai passar da melhor forma. Então, é muito importante esse protagonismo da comunidade. E é muito importante você falar também sobre a disponibilidade, né, que eles ensinam. Muitos têm disponibilidade, assim, para corrigir, não se importa se você está errando, né, porque sabe que você está aprendendo. E esse é um medo da maioria das pessoas quando está aprendendo uma nova língua, principalmente Libras.
E é o medo de errar. Quando a gente começa a aprender o idioma, né? Você é poliglota, todo mundo aqui desbrava algum idioma, né? Que o medo de errar é uma coisa que, quando a gente não trabalha, a gente não avança dentro do idioma. E eu vejo isso muito dentro do aprendizado da Libras, né? O bloqueio que a gente às vezes tem, tá começando a aprender, e aí não tem problema. Processo de aprendizado, ele é assim mesmo, é a comunidade surda. Eu acho que de todos os idiomas, eu acho que é a mais aberta para ensinar com amor e para corrigir com amor. Porque quando a gente fala essa língua, é uma língua de inclusão. Então, quando você erra, quando você está começando a aprender ali, você sinaliza. É muito curioso isso que você falou, Vitória, do jeito amoroso deles de corrigir, e você não fica se sentindo, nossa, meu Deus, não, você fica lisonjeado de ter aprendido e de ter, às vezes, reaprendido um detalhe, talvez por regionalismo, ou talvez, né, quando a gente está aprendendo, a gente erra onde que faz, né, ali o sinal. E esse detalhe que você falou é muito curioso, do amor e do cuidado que eles têm para ensinar. Então é uma comunidade muito disposta a transmitir ali o conhecimento, né, não retém. Alguns idiomas têm muito isso, né, o pessoal tem muito, assim, um exclusivismo, né, algumas línguas são até elitizadas, então para aprender é tudo mais burocrático, mas a Libra ela é tão acessível e a comunidade é tão aberta para ensinar, que é convidativo a gente começar a aprender, é convidativo a gente começar a conversar com o surdo. Nossa, totalmente. Tanto que eu lembro uma coisa que me impactou muito, e foi um dos momentos que eu me senti mais leve, foi quando eu fui na festa junina dos surdos. Que foi pra mim o primeiro lugar que eu olhava pra cá, tinha criança fazendo Libras, olhava pra cá, tinha idoso fazendo Libras, olhava pra cá, tinha ouvinte tentando se comunicar, tava rolando um bingo, aí tinha uma pessoa falando e tinha um outro fazendo aqui o bingo na Libras. E pra mim foi tão legal que eu nunca tinha visto num espaço tão grande assim, pessoas de todas as idades, conversando em Libras. Quem não conseguia conversar Libras, tentava. Tinha vários ouvintes, tinham pessoas que não sabiam Libras, mas estavam lá porque é uma comunidade realmente que ela está disposta a abraçar. Então eles estão sempre ali, tanto que o sinal, né, que é o nosso sinal de batismo, é algo muito pessoal também. Às vezes um ouvinte vem: "Ai, me dá um sinal", só que nem conhece o surdo, né. A gente tem que tirar esse um pouco da objetização de conhecer, vai me dar o sinal, mas tem que ser uma coisa pessoal, né, uma coisa que vai ficar com você para sempre, é de uma característica sua. Então tenha um convívio antes com a comunidade, faça uma amizade, porque aí ele vai além de características, às vezes, só visuais, né, às vezes é de uma característica realmente sua. Por exemplo, o meu sinal em Libras é o B, né, de Victoria, aqui, porque eu sempre falo sorrindo, sempre falo sorrindo. Aí se eu por exemplo, fosse só um surdo, que eu não tivesse intimidade nem nada, talvez fosse um sinal que a gente, eu não sei, é o meu olho mais puxadinho, é o cabelo que é longo, que são uns sinais mais genéricos, e a gente vê Às vezes isso é bem genérico às vezes, né, e é bem curioso, porque eu também passei muito por isso. Sempre tive contato com a comunidade surda, e dentro da comunidade o sinal é o que identifica ali a pessoa, né. Mais importante ou tanto quanto pelo menos o nome ali da pessoa, dentro daquele grupo. E aí você tem aquela, né, "Não, vou conhecer o surdo", e você já quer que o surdo de cara te dê um sinal, né. O surdo nunca viu você e você já pede pra ele te dar um sinal. E aí eu tinha um amigo, aí eu falei pra ele: "Não, dá um sinal e tal", aí: "Não, calma, espera, né, a gente vai se conhecer, a gente vai conversar e depois eu vou te dar um sinal". Aí eu: "Beleza". Depois de umas 2 semanas que ele deu um sinal, aí ele decidiu fazer assim, ó, que era o M, né, fazer assim na testa. Não sei o que queria dizer. Isso, tá, fica aí pra interpretação. Mas aí foi muito curioso que é isso, que senão fica bem genérico, né, e essa proximidade, porque o sinal ele carrega a identidade ali da pessoa e ela pode, né, realmente passar a vida toda com aquele sinal. É bem curioso essa proximidade com a comunidade. Ai, quando eu ganhei o meu sinal, eu não sabia, nem sabia o que era um sinal, não sabia o que era. E aí foi minha prima que me deu, né, era o K, e eu tinha a mania de passar toda hora, ficar colocando o cabelo atrás da orelha. E aí ela fez o K, né, que a primeira letra do meu nome, passando assim 2 vezes, porque era uma mania muito grande que eu tinha, era o tempo todo assim, colocando o cabelo atrás da orelha. Então é muito legal como pega uma característica mesmo sua, né, algo que representa você para te identificar.
E isso tem muito a ver com a estrutura, né? A Vitória, como professora, como especialista ali dentro de idiomas e da língua de sinais, sabe bem disso e pode explicar melhor até pra gente como que ela é uma língua visual. E todos os elementos que a gente pode usar, geralmente são muito bem aproveitados dentro dessa língua. Sim, eu estava até conversando com a Karina antes sobre a questão de português sinalizado, que é uma coisa que acontece no começo da aprendizagem, é totalmente normal, é como a gente aprende mesmo, até porque a nossa cultura não tem como a gente desvincular dela. Mas a Libras ela tem uma estrutura, uma gramática própria, tem 5 parâmetros que devem ser respeitados. E às vezes a gente vai fazendo uma tradução literal do português, por exemplo, a folha caiu. Aí a gente faz o sinal de folha e o sinal de cair. Só que isso aqui é uma pessoa caindo, ou um objeto caindo. Uma folha ela não vai cair desse jeito, né? Aí a gente faz a arvorezinha, aí pega aqui a folha, aí ela vai caindo bem devagarzinho. Então essa questão, né, do português sinalizado no começo da aprendizagem, tá tudo bem, é errando que a gente vai aprendendo, né? E depois a gente vai entrando nessas especificidades. E a Karina, como psicóloga, pode até falar um pouco que a comunicação é algo inerente da gente, né? Até os 5 anos, nosso cérebro está desenvolvendo a partir da linguagem também. Então é muito importante na nossa formação como ser humano. E agora eu não vou me recordar se foi Aristóteles ou foi Platão, mas eu tô quase certeza que foi o Platão, que ele falou na antiguidade que os surdos não eram pessoas, porque eles não conseguiam falar, e a linguagem que tornavam eles ser humanos. Então, por isso, né, na história dos surdos, eles já sofreram muito. É uma pessoa ser morta porque não conseguia ter a linguagem. Na própria religião também acontecia, porque você tinha que adorar a Deus, e se você não conseguia, né, falar, pronunciar isso, você também não é uma coisa que deveria estar ali. E a linguagem é algo essencial da gente, mas ninguém falou que precisa ser falada ou escrita. Ela pode muito bem ser sinalizada e isso representa a gente como pessoas mesmo. Eu me sinto muito mais à vontade falando em Libras do que em português, é uma questão minha mesmo. E tá dentro da formação. E eu acho que na área da psicologia isso também é abordado também, né? É muito curioso isso, porque em algumas das suas aulas você sempre menciona, como a formação, né, às vezes, assim, da própria essência, assim, lá atrás, histórica do homem, como a língua, pelo menos sinalizada ali por meio de gestos, né, ela sempre esteve lá. E eu me identifiquei muito com a Libras, porque eu também gesticulo muito, né, então eu já falo gesticulando para tentar convencer as pessoas. E quando eu fiz parte da comunidade surda, aprendi a língua de sinais, e aí eu, poxa, nossa, isso agora que eu gesticulo mais ainda, e você sempre traz, Vitória, nas suas aulas, como isso é algo assim da natureza humana e como sinalizar, gesticular já é nato nosso. Exatamente, porque os sinais eles antecederam a fala, né. Quando a gente vai analisar a história da fala e tudo mais, ela sempre surge depois dos sinais, porque na comunicação era, por exemplo, os neandertais, eles ficavam, né, fazia, sei lá, um sinal para quando estava com fome. Com certeza não é o sinal que a gente tem aqui em Libras, né. Até porque é uma língua que precisa ver, precisa estar da cultura para fazer os sinais, então eles tinham o sinal dele, tinha alguns sons, até hoje, por exemplo, mamães aí, que às vezes o filho cai, aí machuca um pouquinho, aí a gente vem: "Não, espera, dá beijinho, passa assim", tudo a gente recorre à mão, tudo a gente recorre aos sinais, porque tá dentro da gente. Eu comparo com o inglês, que foi a língua que eu mais demorei a falar. Demorei 7 anos para falar inglês, 7 anos. Com Libras, como o meu contato já foi direto com o surdo, em 6 meses eu já estava falando tudo. É, Óbvio passei por isso. que o específico, né, a gente foi aprendendo depois, eu trabalhei um pouquinho na área de processos, então muitos sinais eu aprendi no dia a dia mesmo, falando com o surdo. Eles nem precisam te falar qual é o sinal, "Ah, isso aqui é processo", você pega ali pelo contexto. Então é uma coisa natural, eu acho que vale mesmo da pessoa se importar, ter essa iniciativa, porque se ela ter essa iniciativa, ela vai ver que o mundo da Libras é para todos. E é muito importante também quando você falou sobre a exclusão, né?
durante um período muito longo, os sinais eles foram proibidos, né? Os surdos eles eram proibidos de sinalizar, eles já estavam ali criando, né, a sua língua, já existia a comunicação em sinais, quando os surdos foram proibidos em vários países de sinalizar e precisaram obrigatoriamente se comunicar oralmente. Então a gente não pode excluir o passado, né. A gente ainda tem muito preconceito hoje, pessoas que acreditam que pessoas com deficiência, querem obter vantagem através das leis e tal, mas a gente precisa olhar que o passado, a exclusão, ela reflete ainda os dias de hoje. O INES também, quando foi criado o Instituto Nacional, né, a escola para os surdos, ele era só para homens, só para meninos, então as mulheres ainda tiveram um processo diferente para aprendizagem, para conseguir se comunicar em libras. É verdade, isso tem muito do reflexo do Congresso de Milão, né, que Sim. aconteceu, e não tinha surdo lá. Então os ouvintes decidiram por excluir a língua de sinais. Em casos mais extremos, ocorriam de amarrarem as mãos dos surdos para eles não sinalizarem. Então eles têm uma história realmente marcada por muitas feridas, por muita dor, porque querer tirar algo que era deles mesmo. Graças a Deus, né, foi evoluindo, né, começou ali na França o movimento, justamente, às vezes o ser humano precisa disso, ter na família, ter perto para começar a se importar, né, então por causa que tinha filha surda, começou a tentar desenvolver uma linguagem, foi passando, foi fazendo congressos, aí teve aqui no Brasil, né, o Dom Pedro ele convidou o Rouet para vir para cá fazer o INES, tudo mais, mas a gente fala numa linha do tempo, mas a gente tem que pensar que essa linha do tempo demorou muito para acontecer. Por exemplo, em 24 de abril de 2002 que foi a Lei de Libras. 2002, É muito gente. recente. É muito recente. E só depois, em 2005, que veio o decreto mesmo, falando que órgão público realmente precisa de um intérprete de Libras. Aí as empresas, né, da área privada começaram a colocar também porque precisa, porque se o surdo ele vai num ambiente desse e não se sente bem atendido, se sente constrangido, o constrangimento, né, um abuso moral, eles também, o surdo pode entrar com ação contra essa empresa. Então, apesar da lei não falar que é a segunda língua oficial, né, Que a língua todo mundo diz, né, que às vezes até promove, assim, de forma às vezes ela acha que tá fazendo, né, passando uma informação verídica lá, verificada, mas assim, não é bem isso, né. Conceito de oficial, né, é algo que não é do jeito que a gente tá entendendo, que muita gente entende. Pois é, se fosse oficial mesmo, seria obrigatória nas escolas, infelizmente a gente não vê isso. É a língua oficial da comunidade surda, reconhecida por lei, então tem seus amparos. Então a pessoa surda, ela tem o direito de ir em algum lugar e ter esse atendimento, mas oficial, infelizmente, ainda não é. Você vê 2002, 2005, estamos entrando em 2026, então ainda tem muita coisa a se conquistar. Muitas coisas que ainda a comunidade surda e a comunidade ouvinte luta, e para a comunidade surda também aderir mais a esses espaços, porque não conseguir um cargo mais alto em uma empresa, mesmo sendo capacitado, tendo curso, treinamento, formação, porque as outras pessoas não sabem Libras, é uma falta de respeito. É bem frustrante e tem muito a ver com toda essa história, né, o contexto histórico que a gente carrega ainda como sociedade, muito dos preconceitos. E algo que a Karina falou que é muito importante a gente relembrar, é que a gente olha, às vezes ainda, né, e muitas pessoas ainda olham para o surdo como se ele não fosse capaz ou que se aquela pelo fato dele usar uma outra língua, fosse um fator limitante. Mas não é limitante do indivíduo surdo, é limitante dos ouvintes que não querem, se negam às vezes, mesmo com a oportunidade de aprender a absorver o idioma. Eu conheci esse membro da comunidade surdos incríveis, assim, de médicos a doutores e pessoas, assim, com grau de formação acadêmica muito avançado, e você vê que existe sim, a diferença entre ele e eu é só o idioma, né, aí eu ainda não sabia a língua de sinais. E essa questão do aprendizado e da disponibilidade para aprender nos espaços públicos e nos privados é muito importante. Gostei muito quando você trouxe, Vitória.
que existe uma necessidade de inclusão deles, não só no público, né, no público agora, né, tem normativas e tal, obrigatoriedades, às vezes falha bastante, né, não é plenamente ainda, mas e no privado, aonde a comunidade surda, ela também frequenta, né, a experiência dele como surdo precisa ser avaliada pra gente que trabalha com atendimento, que trabalha com saúde, que trabalha com qualquer interface, qualquer produto, e é algo que a gente geralmente não vê. Até muitos sites, né, às vezes um site, você vai ver a informação lá, não tem nenhum recurso de acessibilidade, tudo em português, e português não é a primeira língua do surdo. E a gente está falando aqui sobre leis, né, sobre a inclusão, diversidade em empresas, e aí essa é uma pauta que eu queria trazer também. Nunca se falou tanto em inclusão quanto hoje, mas na prática, essa inclusão ela acontece? Pois é, essa é uma pergunta muito boa, até porque tem 2 palavrinhas-chaves que é a inclusão e integração, né. Inclusão a empresa pode falar mesmo, empresa privada pode pintar, infelizmente vai estar certo que ela é uma empresa inclusiva, porque ela jogou uma pessoa com deficiência ali. Mas ela deu, a acessibilidade necessária para aquela pessoa desenvolver os serviços dela, deu a estrutura necessária, então é aí que ocorre a integração. Que a gente manter as oportunidades iguais, a gente adaptar os recursos para realmente fazer uma inclusão de verdade. Porque tem muita gente que pinta a inclusão, mas não tem uma inclusão de fato. Fala que tem atendimento em libras, mas às vezes é só uma pessoa que fez um curso básico, aí aprendeu ali a se apresentar, alguns verbozinhos, mas chega uma pessoa com uma demanda um pouco mais específica, não consegue, e é muito errado isso por causa da responsabilidade que a gente tem. Ainda mais em setores hospitalares, por exemplo. Aconteceu em Brasília mesmo, um caso de um surdo chegar e fazendo esse sinal aqui, com a cara desesperado, desesperado, desesperado e ninguém sabia o que que era, ninguém sabia o que que era. Desesperado, pedia para ele escrever, não sabia escrever e fazendo esse sinal desesperado até que ele conseguiu ir, aí depois que entenderam que era só o sinal para ele ir usar o banheiro, sabe. Teve um caso, eu não lembro onde foi, mas foi recente, tem cerca de 2 meses, de uma mulher que faleceu também em um hospital. O casal surdo, né, foi procurar atendimento, e aí o marido dela alega que o hospital não deu o suporte necessário, porque não compreendeu o que eles estavam falando. E aí ele deu depoimento, né, depois da morte dela, falando que ele responsabilizava total o hospital, porque eles não conseguiram compreender o que ela estava tentando comunicar ali sobre a doença dela. Nossa, isso é muito triste mesmo. Eu vi uma notícia também de um pessoal que, nesse caso, a história não foi tão triste assim, porque eles conseguiram uma indenização, mas eles foram fazer prova de concurso, o intérprete de Libra, um faltou, o outro chegou atrasado, até porque os intérpretes, eu mesma já trabalhei interpretando em concurso, a gente é terceirizado, né? É ali uma pessoa que chama ali. Aí acontece várias coisas, não tiveram acessibilidade, o concurso nunca faz uma outra prova, né, então teve essa indenização, mas essa indenização não deveria acontecer sempre, deveria acontecer de fato a inclusão, porque sempre vai ser uma indenização tá, mas é aquela prova que ele perdeu, que ele poderia ter sido aprovado, passar no concurso, É, a do salário responsabilidade. bom, ter estabilidade para o resto da vida, não conseguiu porque ele vai ficar ganhando indenização, e a indenização é muito baixa, E a né, indenização ela não paga baixa. também a humilhação, né. Uhum. Não paga mesmo. O sujeito surdo não tá pedindo um favor, não tá pedindo uma coisa extraordinária para você. Tanto que se eu fosse dar uma dica do que você pode fazer agora, se você não tem nenhum contato, pega o alfabeto, aprende o alfabeto, aí pega com A, aprende o sinal com A, depois o com B, bem pouquinho mesmo, porque você vai começando a se inserir. E se for esse caso extremo, por exemplo, esse aqui, o surdo vai conseguir fazer pelo menos xi, você vai entender que é xixi, que ele precisa ir ao banheiro, e já vai evitar uma situação muito grande. Então realmente é só um pontapézinho, um esforcinho, que eu tenho certeza que quando eu entrar nesse mundo, né, Sai, né. fisioterapia, não sai. Eu acho que a resposta então da pergunta é não.
A gente vê aí muito discurso quanto à inclusão, mas na prática não é feito. Às vezes até a inclusão ela existe. Você contrata porque tem legislação que você precisa bater cota, precisa ter sempre um número ali X, dependendo da quantidade de colaboradores que você tem. Mas integrar ele, garantir que o cargo, o salário, a jornada dele está equiparada com os outros, não acontece. Tem muito isso que você falou, Vitória, porque o colaborador surdo, ele vai interagir com colegas ouvintes. E aí, quão preparados eles estão para integrar um colaborador surdo? Então, você aí na sua empresa, beleza, você está aprendendo Libras, legal. Mas e se chegar um surdo hoje lá na sua empresa? Só você vai conseguir se comunicar com ele ou ninguém vai conseguir se comunicar com ele? E se ele não tem comunicação, não consegue exercer o trabalho. Pode ser o trabalho mais operacional possível. Você vai precisar fazer interface com outras pessoas. E aí vem o que você falou que é muito importante, eu concordo muito, que é a integração. Você pode até incluir, mas garantir a integração, isso é uma responsabilidade que gestores, empresários, quem está olhando para a jornada da saúde, da jornada do consumidor, do cliente com o seu produto precisa se ater, porque um discurso inclusive ele é muito bonito. "Ai, sobre inclusão, inclusão, inclusão", mas o básico que deveria ser a língua brasileira de sinais, a gente ainda não tem espaços privados com a presença de intérpretes ou profissionais bilíngues, nem na linha de frente, na linha de atendimento. E se você pudesse dar um conselho agora para um líder que quer sair desse discurso e ir para a prática, o que que você diria? Olha, para líderes e gestores, é primeiramente conscientizar a equipe. Quando tem uma figura que é um cargo hierárquico um pouco maior, as pessoas, querendo ou não, se espelham, né? É. É a base. Então, começar mostrando que tem a Libras, que precisa, que é importante, já vai dar uma visão organizacional diferente ali naquele ambiente. Então, a gente começando a mudar a cultura da empresa, porque quando a pessoa entende a importância, ela não vai fazer porque o gestor está forçando, porque é obrigatório fazer o curso, ela vai estar fazendo porque ela vê que aquilo vai ter impacto de verdade na empresa, na vida pessoal dela, e que é um direito, né, da comunidade, e a gente está garantindo esse direito. Se pra gente é ruim, por exemplo, quando eu estava no Japão, eu sou uma pessoa mais fechadinha, mas quando eu estava no Japão, eu precisei fazer terapia, porque eu não estava conversando em português, gente. Eu não estava conversando em português, fazer videochamada com a família era difícil, porque o fuso horário é completamente oposto, né. Então, na hora que eu estava disponível, estava todo mundo dormindo, que era 3 horas da manhã aqui, oh meu Deus, que vontade de falar português. Agora imagina eu tive esse sentimento só o tempo que eu estava lá, agora imagina conviver com esse sentimento todo dia. Ninguém gostaria de conviver, então a gente tem que pensar, todos somos humanos, somos comunidade, somos, né, por si só seres sociáveis. Então a gente precisa trabalhar nisso, não colocando só como pauta, só por obrigatoriedade, mas como um ato humano mesmo. E é muito legal falar sobre a humanização, mas e sobre as oportunidades de trabalho? Quais são as vantagens? Existe uma vantagem de uma pessoa que sabe Libras em comparação com uma que não sabe no mercado de trabalho? Nossa, demais, demais, demais. Comigo mesmo aconteceu. Trabalhava no Na Hora, todo mundo tinha o mesmo cargo, mesmo sendo intérprete de Libras, intérprete bilíngue. Só que aí mudou a empresa, né, foi outra empresa que assumiu, e essa outra empresa praticamente dobrou o salário dos intérpretes de Libras, porque é justo mesmo, a gente tem uma língua a mais, a gente tem aquele condicionamento a mais, mesmo que não tenha o surdo, às vezes não aparecia, mas a gente continuava recebendo esse salário a mais. Então não é tem a vantagem competitiva, é claro. Ganhar mais é sempre muito bom. Pararel, sempre muito bom, a gente adora isso. Mas é realmente ver como você pode fazer a diferença, né. Eu aprendi sinais, aprendi coisas e fazer eu sentia que eu não estava fazendo algo a mais, estava fazendo o mínimo mesmo, assim. Mas você se sentir muito bem consigo mesmo, tá fazendo aquela ponte de inclusão.
Em trabalhos eu tive bastante oportunidades, tanto que a minha pesquisa, né, a minha tese na minha graduação foi como atrair a comunidade surda para o curso de letras japonês, né, que foi minha primeira graduação. Legal. E é muito louco a gente pensar nisso, porque a gente fala português, né, mas português para mim é a língua mais difícil que existe. Português é muito difícil. Para o surdo, aprender português, gente, conjugar verbo é muito complicado. E japonês tem a mesma estrutura da Libras, o verbo no final, né, a gente Olha, fazer sujeito. Pois é. Aí eu dei aula, né, para o meu amigo Natanael, que ele é surdo. Aí eu dei aula de japonês para ele, e ele aprendeu muito mais rápido do que se fosse em português mesmo, entende muito mais fácil a estrutura. Mas é muito difícil você ver um surdo falando alguma outra língua, justamente Exatamente, porque essa barreira linguística. essa barreira linguística, né. Tanto que foi o que me oportunizou ir para o Japão. E, tipo, eu nunca imaginei que eu iria para o Japão, gente, outro lado do mundo, por causa da Libras, por causa de tentar trazer esse negócio da comunidade surda. Então eu aprendi a língua de sinais japonesa, porque é diferente, né, como depende da cultura, né. Hoje mesmo uma Então pessoa me eu perguntou mesmo. isso, né, ela mora na Flórida, aí ela me perguntou: "Ah, aqui no supermercado onde eu trabalho sempre a gente faz algumas ações sociais, sempre tem um surdo. É a mesma que vocês estão ensinando aí ou é diferente?" Então eu estava lá nos Estados Unidos, aí ela tá vendo a gente na escola de Libras, aí ela perguntou se era a mesma coisa, né, e é bem isso que você falou. Sim, vai algumas coisas realmente vão parecer, tipo casa ou house, né, que aí a gente faz a paredinha, a gente ainda consegue associar, só que pra gente aqui o abraço, né, na língua de sinais americana é "eu te amo". Então que eu acho muito bonitinho, os 2 ainda estão naquele mesmo sentido. Só que vai ter esse sinal que vai mudar completamente. Por exemplo, sinal de homem a gente faz aqui por causa, né, geralmente da barba, isso é na língua de sinais brasileira. Mas se a gente for no Mediterrâneo, o sinal é assim. O que tem a ver isso com homem? Pra gente nada, mas pra eles faz total sentido, porque eles usam aquelas roupas, né, aquelas roupas parecendo shake, cobrindo tudo. Flutuante tem, né. Exatamente. Então são línguas próprias, então cada país vai ser a sua, ser diferente. E toda língua que você aprende, todo conhecimento, na verdade, que você adquire, ele sempre vai ser uma vantagem competitiva. E é algo que ninguém tira de você. É algo seu, algo que você tem, você vai ser lembrado. Olha, aquela pessoa está se esforçando para aprender, vamos dar oportunidade para ela, porque se ela está aprendendo uma língua nova para comunicar com uma pessoa, ela é uma pessoa que vai estar dedicada no serviço, ela vai ser uma pessoa que vai ser cotada para subir de cargo e tudo mais. É uma pessoa que vai estar sempre à vista, porque Tem ela está se visibilidade. mostrando sempre. Foi muito interessante isso que você falou. E tem muito a ver com a pergunta da Karina, Tora, que é o quanto que aprender um outro idioma prepara a gente como pessoas e, por tabela, como profissionais para outras competências. Então, você falou sobre a estrutura lógica ali, né, do japonês e para a língua de sinais. Quando você aprende o idioma, todas as outras competências ali de comunicação e linguísticas você coloca em desenvolvimento. Então, eu acredito que eu aprendi a me comunicar muito melhor também depois que eu fiz parte da comunidade surda, porque aí você passa a refletir em contexto, informação. Então eu acredito que a minha comunicação melhorou muito do português mesmo falado, porque eu tinha muitas responsabilidades ali no grupo que eu participava, e aí eu tinha que praticar várias vezes, eu tinha que pensar muito na audiência, no surdo ali olhando, na mensagem que eu estava passando. Então isso me ajudou muito a melhorar a minha oratória, a minha comunicação mesmo no português, fora as outras competências, aquelas soft skills como a empatia, uma escuta ativa, um olhar mais analítico, um olhar mais para a pessoa, são competências que eu não acho que eu conseguiria aprender em outro idioma, eu consegui aprender na língua de sinais, que tem muito a ver com a empatia, que é uma capacidade, uma habilidade que está super saturado falar de empatia, mas a gente vê que dentro, assim, na prática quase ninguém sabe realmente, ainda mais hoje, né, a gente tem a sensação de que essa palavra foi esvaziada de significado e demonstrar empatia tá, né, bem difícil, as pessoas não sabem mais mostrar o que que é empatia. E eu aprendi isso na prática, dentro da comunidade surda, porque quando você aprende,
que é a realidade do surdo, você realmente se coloca no lugar dele. Você é tratado como estrangeiro no seu próprio país. Você ter uma língua diferente do seu vizinho, você ter uma língua diferente do seu colega de escola. E esse exercício da empatia, eu consegui fazer muito melhor depois que eu fiz parte da comunidade surda. É tanto que eu gosto muito do sinal, né, o sinal de empatia, e esse pra mim, assim, é o melhor. E quando eu tô dando treinamento para a equipe, pode ser de atendimento, pode ser de gestão, e eu vejo ali a oportunidade de ensinar esse sinal da empatia, e quando eu tenho que falar sobre essa capacidade de empatia, eu sempre falo sobre a língua de sinais, a Libras, e levo esse sinal para fazer a pessoa exercitar o que que é realmente se colocar no lugar do outro, o que que seria essa troca. E essa é uma habilidade que eu exercitei diariamente como membro da comunidade surda. Quando eu comecei a estudar Libras, eu me lembro que eu comentava, né, eu falava para todo mundo: "Ai, eu tô aprendendo Libras", eu mostrava os sinais. E teve uma pessoa que olhou para mim e me perguntou: "Mas para que você está aprendendo Libras? Para quê?". E é interessante porque eu também estudava francês, eu estudava Libras e francês na mesma escola de idiomas, e para o francês as pessoas falam: "Nossa, que legal, chique, né, um dia chique". E para Libras essa pessoa me perguntou: "Para que estudar Libras?". E aí eu queria que você respondesse pra gente finalizar esse episódio. Para quê? Por quê? Ó, em primeiro lugar, porque eu acredito realmente que a Libras que a comunicação realmente não pode ser barreira, tem que ser ponte de inclusão. Aqui mesmo a gente tem que começar a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado, então não vai ser um gringo geralmente, né, vai ser uma pessoa surda, e a gente tem que saber comunicar, tá, na nossa no nosso sangue mesmo. Assim como você, eu também peguei essa questão da oratória melhorar por causa da Libras, que é engraçado, a oratória melhorar por causa da Libras, dizendo que a gente vai estar finalizando, Mas né. não, não é. Mas é realmente, por exemplo, é uma questão pessoal minha mesmo, eu sou uma pessoa autista, então eu tenho, como deu para perceber, hiperfoco em línguas, mas nada me deu tanta oportunidade quanto Libras. A gente acha: "Ai, é o inglês". Tudo é o inglês. O inglês começou a muito ser visto como antes era, um diferencial. Hoje é mais um pré-requisito. Já meio que entende que a pessoa tem que né, inglês. no pacote. E nem precisa ser tudo, saber um pouquinho ali de inglês, pronto, o inglês de internet, você já vai estar tranquilo. Agora Libras vai ser por muito tempo ainda diferencial. Libras é diferencial, como eu falei, né, o decreto só foi em 2005. Então a gente tem uns bons anos ainda como Libras sendo diferencial. Inglês é meio obrigatório, Libras é diferencial. Então se você aprende, você já vai estar em vantagem, você já vai estar na frente de outras pessoas, e não só na questão competitiva, mas bem com você mesmo. Você comunicar com uma pessoa, conseguir fazer um atendimento. Independente, vai chegar um ouvinte, fez o atendimento, por que com surdo você teria que atender diferente? Vai ser a mesma coisa, e então tanto a questão social mesmo, você vai estar levando isso, aprendam Libras, vai começar, vai errar, tá tudo certo. Eu falei comecei a aprender em 2002, né, em 2012. Em 2022, eu apresentei no Festival do Japão sobre a língua de sinais japonesa, né, e foi um monte de surdo, eu fiz uma palestra, e eu estava fazendo esse sinal, aqui, toda hora pra fácil, pra fácil. Eu aprendi assim. É, só que é pra cima, né, esse é amanhã. Amanhã Isso. fácil. Aí toda hora: "Nossa gente, é muito fácil, é muito fácil". Aí os outros olhando assim pra mim. Aí eu fazia o significado, né, em japonês e passava para Libras. Aí eles ficam olhando assim, aí ele já fez assim, aí ele não precisou explicar Você já isso, que entendeu, né? a gente já entendeu pelo contexto. Então, assim como em português a gente não sabe todas as palavras, em Libras a gente não vai saber todas as palavras, em nenhuma língua a gente vai saber todas as palavras. O erro vai estar acontecendo, mas o importante é a gente estar disposto a aprender sempre. Perfeito, eu acho que isso fecha muito bem, sabe, o que você disse, Vitória, que a gente nunca aprende um idioma
Tipo, eu aprendi o idioma. Não, você não aprendeu, você está aprendendo. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então, eu sei Libras? Não, estou aprendendo Libras. Eu comecei a estudar lá, continuo estudando e todo dia aprendendo. A mesma coisa com português, né? Eu sei português. Nem professor de português sabe, até porque a língua é viva, ela muda, ela transforma e ela está em constante mudança. E esse desejo, né, de estar sempre aprendendo é o que faz muitas pessoas quererem aprender Libras. E esse desejo precisa ser sempre ali, fomentado, porque senão a gente começa às vezes a aprender, né, aprende ali o alfabeto básico ou mudou as prioridades da vida, engaveta o projeto e tem muitas pessoas que engavetam esse projeto. E que dica você dá, Vitória, pra gente fechar? Você que aí aventou o seu projetinho de aprender Libras, sempre teve a curiosidade, sempre teve o desejo, vê lá o intérprete na live, vê lá o intérprete no show, ou vê o intérprete, né, ou vê o surdo ali dentro do ônibus, tem aquela curiosidade, aquela vontade, e a gente escuta muito isso. Meu sonho é sempre aprender Libras. E muitas pessoas dizem, né: "Nossa, eu sempre quis aprender Libras". E o que dica você dá, Vitória, para essa pessoa que vai, às vezes, começar agora ou que vai tirar ali da gavetinha esse projeto para retomar aí o aprendizado de Libras? Então, uma dica que eu dou, né, além de que eu começar aprendendo mesmo do alfabeto, aqui mesmo, né, a gente tem a universidade corporativa, tem um curso de Libras, Nossa escola de da escola de Libras, tem eu que dou as aulas ao vivo também. Então, pode se matricular, pode fazer o curso, tá todo mundo aprendendo junto, a gente tem um grupo, onde tem umas pessoas um pouco mais avançadas e tem gente que entrou hoje, por exemplo. Mas tá todo mundo ali junto, compartilhando saberes, então é uma oportunidade muito boa para estar se aprendendo, se aperfeiçoando, se você já sabe. É muito bom que mesmo, né, eu falei que já tem umas pessoas um pouco avançadas, mas mesmo quando a gente vê do básico, revisando, tem algum sinalzinho, alguma coisa que a gente acaba aprendendo, alguma coisinha. Ninguém sabe demais, né, que não possa aprender algo novo. Então, tem essa oportunidade, aproveitem, agarrem o mais rápido possível, porque o mercado de trabalho está pedindo também, está precisando. Empresas privadas, principalmente, estão querendo muito também, às vezes até passando da pública, porque a pública tem a lei que obriga, né? Mas as privadas, para se destacar, elas colocam, então está sempre pedindo, sempre precisando. Estava vendo várias seleções que pedia libras, né, estava lá em inglês, desejado, libras, pré-requisito. Então, assim, aprendam por vocês e pelo próximo. Eu quero fazer um convite para você que está assistindo a gente. Aqui embaixo, em algum lugar, vai ter o link para você conhecer a nossa escola de Libras. Se você tem desejo de aprender, não perca essa oportunidade. Comece hoje, comece amanhã, mas comece. Vitória, quero te agradecer por aceitar esse convite. Foi muito rico. Muito obrigada. Eu que Traz agradeço, todo conhecimento aqui pra gente. eu que agradeço, gente, muito obrigada. E a Vitória vai deixar também aqui as redes sociais dela aqui embaixo para você seguir ela, né, ela é uma pessoa ativa na comunidade surda. Ela tá sendo bem modesta, tá, gente? Aqui ela tem vários, né, digital influencers que ela faz ali a cobertura na tradução da língua de sinais, interpretação, e a gente vai deixar aqui também as redes sociais dela, porque ela é uma pessoa, principalmente aqui no Centro-Oeste, né, que tem uma visibilidade muito legal e traz uma visibilidade para Libras, porque quando é um evento que você reúne diferentes pessoas e culturas e você tem a presença do intérprete ali, mesmo que às vezes sejam 1 ou 2 surdos, a presença daquele intérprete ali reforça a necessidade da inclusão da comunidade surda e você faz esse trabalho com muita competência, tá? Muito obrigado pelo convite e vamos deixar aqui as redes sociais da nossa convidada. Muito obrigada, gente.